E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu quero falar sobre uma particularidade que eu percebo que muitas pessoas possuem no período de transição de um minarquista, uma pessoa de direita, para um libertário, para um anarcocapitalista, que é aquela falta de certeza. O que é que falta realmente para você colocar uma pedra sobre o assunto, para você poder dizer, olha, eu sou um libertário, eu sou um anarcocapitalista. E eu quero falar sobre isso usando o Igor 3K como exemplo, porque eu sempre assisto o Flow Podcast e ele falou um pouco sobre isso nesse último com o Kim Kataguiri. Já saiu com o Mike Conquista e eu ainda preciso assistir, mas esse último do Kim Kataguiri eu já assisti. E aí, em 1 hora e 6 minutos, ele fala: não, que eu tô mais para um libertário, eu tô mais para um anarcocapitalista. E existe uma diferença muito sutil entre você dizer eu sou um libertário, eu sou um anarcocapitalista, e você dizer eu estou mais para um libertário, eu estou mais para um anarcocapitalista. E eu fiquei me questionando um tempo por que isso ocorre com tantas pessoas. Porque eu já conversei com amigos meus, eles chegam para mim e dizem: olha, eu concordo exatamente com tudo que tu tá dizendo, 100% das coisas que você fala eu acredito sim que estão corretas, mas não tem como eu me dizer ainda um libertário. Eu acho que falta alguma coisa para chegar e dizer: olha, eu sou um anarcocapitalista, eu sou antidemocracia, eu sou anti-Estado. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Fiquei pensando o que é que leva algumas pessoas a pensarem dessa maneira. Porque comigo foi muito simples. Disseram, olha, roubo é subtração do bem alheio mediante agressão ou ameaça de agressão. Essas coisas se encaixam em imposto. Aí eu disse, pô, é. Então, se eu sou uma pessoa que sou contra roubo, que eu nunca vou defender roubo, então, logo, eu também não posso defender imposto, logo, eu também não posso defender Estado. Então, sou um anarcocapitalista, me tornei um libertário. Sabe, eu não tinha conhecimento nenhum só depois disso, depois que eu tive esse estalo que eu comecei a ler, que eu comecei a estudar, que eu comecei a ver vídeos, a procurar mais coisas sobre isso. Já contei diversas vezes aqui pra vocês como é que foi a minha história quando eu me tornei um libertário. Mas então, voltando para o assunto, eu acho que isso ocorre porque tem alguns problemas. Quando você diz eu sou um libertário, eu sou um anarcocapitalista, significa que você defende a lei de propriedade privada como sendo o único norte jurídico que pode ser utilizado para defender a lei, que também é a própria lei de propriedade privada. E aí eu fiquei pensando nisso. Quando você chega e você diz isso, as pessoas vão começar a te questionar sobre 1 milhão de coisas. Quem vai fazer as estradas, que é o clássico, quem vai fazer os hospitais, quem vai proteger os pobres, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, educação, saúde, segurança, blá 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 blá. Isso é chato ficar respondendo o tempo inteiro, porque as pessoas não entendem as coisas que estão pressupostas dentro desses próprios questionamentos. Então isso se torna muito chato mesmo. Elas não entendem que é justamente eliminando o Estado que a gente vai conseguir realmente progredir socialmente e que essas coisas vão ser fornecidas pelo mercado com muito mais eficiência, muito mais eficácia. Então, eu acredito sim que esse é um dos principais motivos. Porque quando tu diz eu estou mais para um libertário, eu estou mais para um anarcocapitalista, não necessariamente significa que tu defende essas coisas. Só significa que tu tem uma inclinação, tuas ideias possuem uma inclinação em direção ao libertarianismo, ao anarcocapitalismo. Então, as pessoas não podem te questionar 1 milhão de vezes sobre essas coisas. Ah, e quem vai construir as estradas? Aí só é tu dizer, olha, eu estou mais para esse lado, mas isso aí eu não pensei ainda. Isso pode ocorrer, eu acredito que por alguns motivos. Pode ser porque tu só não quer discutir, tu sabe sobre essas coisas, mas tu não quer discutir, porque é chato discutir, sempre, e o ANCAP sempre tem que estar discutindo. Inclusive, muitas pessoas acham que para tu ser um anarcocapitalista, tu tem que estar defendendo o anarcocapitalismo o tempo inteiro, só que não. As tuas ações no teu dia a dia, tu incorporando a ética de propriedade privada, tu acaba se tornando um espelho para outras pessoas. Então, não necessariamente tu vai ter que estar discutindo isso o tempo inteiro, embora se tu dizer que embora se tu disser que tu é um anarcocapitalista, as pessoas vão te questionar, mas aí fica a teu critério, se tu quer discutir com elas ou não, se tu pode simplesmente se abster de discutir. Então pode ser porque tu não quer discutir, tu sabe que tu não quer, ou então porque tu não sabe e tu não quer realmente aprender, não é algo que te interessa, tu simplesmente quer que o Estado acabe e não quer ficar discutindo sobre essas coisas, porque tu não quer aprender sobre isso. Ou pode ser então porque tu quer aprender, mas tu não sabe ainda, tu quer aprender e tu tem um pouco de preguiça, sei lá, inclusive muitos ANCAPs falam isso, né? Quando alguém começa a falar um pouquinho sobre libertarianismo, mas ela não se diz libertária, aí a pessoa diz, olha, falta leitura pra esse cara, falta um estudo pra esse cara, sabe? O que também é chato, nem todo mundo tá afim de ficar lendo, de estar procurando artigos, de estar vendo vídeo pra poder entender diversas coisas. Mas aí, cara, eu fico bem pensativo sobre isso, porque, de verdade, eu queria que a pessoa que diz, eu sou mais para um libertário, eu sou mais para um anarcocapitalista, chegasse e efetivamente dissesse, eu sou um libertário, eu sou um anarcocapitalista. Porque, se tu for ver as coisas que ele diz no Flow Podcast, quase tudo realmente está de encontro com o padrão libertário. Eu falo padrão libertário porque tem muitas coisas que são coisas fechadas dentro do libertarianismo, tem coisas que são abertas ainda. Então, as coisas que são fechadas, o próprio Igor 3K concorda com tudo, velho. Eu vejo ele falando lá e concordo com tudo. Principalmente o ódio aos políticos, o ódio ao Estado, a importância da liberdade, do uso da liberdade
na verdade, da liberdade de uso da sua propriedade. Inclusive, ele fala sobre drogas lá, que é algo que ele não defende o uso, mas defende que as pessoas devam ter a liberdade para utilizar. Faz parte da sua autopropriedade, né? Faz parte dos seus direitos naturais. Então, isso, velho, é um confronto muito importante que a pessoa possui. E quando a pessoa passa por essa etapa, realmente, ela já está pronta para ser um libertário, sabe? A partir do momento que tu entende que tu não pode usar a coerção estatal, que tu não deve sequer defender a coerção estatal, para que as pessoas não utilizem coisas, para que elas não façam coisas que você concorda imoral, mas que você sabe que não deve ter o direito de proibi-las, tu já deu o passo final. Só falta tu chegar e admitir, olha, sou um libertário, sou um anarcocapitalista. Mas eu sei que é chato, sabe? As pessoas vão perguntar, por exemplo, como é que vão ser construídas as estradas. Aí, velho, a gente responde essas coisas muito mais com conjecturas de livre mercado, mais ligadas à teoria austríaca, do que com o libertarianismo em si. O libertarianismo em si só diz o que não deve ocorrer. Não deve ocorrer agressão à propriedade privada, porque a ética de propriedade privada é o único princípio que pode ser utilizado como norte jurídico. É diferente de chegar para mim e perguntar como é que vai ser construída as estradas. Aí a gente vai ter que fazer uma construção um pouco dedutiva, baseado no axioma da ação, na praxeologia. Pensa o seguinte, as pessoas possuem um tipo de insatisfação. E elas querem reduzir essa insatisfação, sair desse estado de menos satisfação para o estado de mais satisfação. Muitas vezes, o meio que elas utilizam para reduzir esse desconforto é adquirir dinheiro. Para adquirir dinheiro, elas precisam trabalhar. Para trabalhar, elas precisam se deslocar de um local para outro. Se deslocar, é óbvio que é de um local para outro. Mas do local que elas estão agora para o seu trabalho. Para isso, elas vão demandar uma estrada, certo? E aí tem outra pessoa que quer reduzir a sua sensação de desconforto. Ela quer adquirir mais dinheiro. Ela já possui muito dinheiro, mas quer mais. E ela vê que essas pessoas possuem uma demanda. Então, sei lá, ela pega lá, sei lá, um trecho de 10 quilômetros e faz ali a sua estradinha e cobra um pequeno pedágio para isso. E aí tu pensa, nossa, o cara realmente vai fazer isso. O mercado entrega esse incentivo, ele possui esse incentivo para que alguém faça isso por causa do pedágio. Pô, mas aí as pessoas vão ter que pagar para andar em uma estrada? Sim, e isso não é nada demais, porque hoje a gente já paga, sabe? É uma das coisas que as pessoas não entendem quando perguntam sobre as estradas. Ah, então tu vai pagar? Mas, pô, velho, tu não entende que agora a gente já paga imposto. A diferença é que agora as estradas não precisam ser eficientes. É diferente do que ocorre em uma estrada privada. Ela realmente precisa ser eficiente, porque senão as pessoas escolhem uma rota alternativa. É diferente quando o Estado tem um monopólio da criação de estradas, da criação de ruas, da criação de vias, por assim dizer. Então, tu tem outro incentivo que está ligado à propriedade privada, que é de não haver superfaturamento. A pessoa, quando ela vai fazer uma estrada e sai do próprio bolso dela, sai do bolso da própria empresa, do capital que aquela empresa possui, ela vai sempre tentar gastar o mínimo possível. É diferente do que ocorre com o Estado, porque para o Estado criar uma estrada, ele vai acabar superfaturando. Porque, afinal de contas, se o político pode ganhar um pouquinho de grana a mais, por que é que ele não vai fazer isso? Existe um incentivo do próprio Estado, do organismo estatal, para que as pessoas superfaturem para ganhar um pouco mais de dinheiro. Sabe? Isso ocorre o tempo inteiro. A gente vê, é nítido, é explícito, é jogado na nossa cara, é cristalino como água. A gente vê isso o tempo inteiro. As coisas são muito mais caras porque não sai do bolso dos políticos, sai do bolso das pessoas. Se o Estado pode tampar o buraco aumentando impostos ou expandindo a base monetária, por que é que ele vai fazer as coisas de forma mais barata possível? Porque ele vai ser mais eficiente. Não existe esse incentivo dentro do Estado, dentro da democracia. É diferente do que ocorre com a iniciativa privada, mas voltando para essa questão das estradas. Veja só, tu tem aí essa construção dessa estrada. E aí, por algum motivo, alguém percebe que esse cara tá ganhando muito dinheiro. Vamos supor que ele, sei lá, gastou uns 3 bilhões de reais para construir esses 10 trechos de estrada, que a gente tem que pensar que ele vai conseguir fazer as coisas com uma redução de custos e maior eficiência. Aí eles gastam, sei lá, uns 3 bilhões, não sei, cara. Tirei esse número da minha cabeça, tá ligado? E aí a perspectiva dele é ganhar 25 milhões em 10 anos. E aí outra pessoa chega e pensa, caramba, esse cara realmente tá ganhando muito dinheiro, velho. Ele tem uma perspectiva de ganhar dinheiro que é muito grande. E eu também tenho esses 3 bilhões. Então sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer isso mais barato do que ele, de forma muito mais eficiente, para concorrer com aquela rua ali, com aquela estrada. E aí tu pensa, mas aí vai ter um monte de gente querendo construir um monte de estrada, uma do lado da outra, vai ficar tudo cheio de estrada, então velho, isso é meio que ignorante, porque a partir do momento que tu tem uma oferta muito grande, quando tem muitas vias para você escolher, o preço acaba se tornando um pouco menor, porque as pessoas podem escolher sempre o menor, sempre o preço menor, sabe? Então, ou elas podem escolher uma, outra, vai chegar o ponto em que esse incentivo acaba. Tu já tem aquelas vias que estão estabelecidas lá, que conseguem concorrer entre si. Então, é meio que difícil para que outro tente entrar, a não ser que essas empresas tentem criar um tipo de cartel. Olha só, a gente vai manter o padrão aqui, tá? Um padrão
de preço que está acima do que nós cobraríamos se a gente não fizesse esse cartel. Aí o preço se torna tão alto que cria um incentivo automático para que outra pessoa tente investir também naquilo ali, sabe? E aí tu também tem um incentivo que está atrelado com a quantidade de carros, a quantidade de pessoas que passam por aquela via num determinado horário. Vamos supor que às 6 horas da noite está no horário de pico, todo mundo voltando do trabalho. Então, como a demanda aumentou ali, significa que o preço do pedágio vai subir um pouco. Aí, como o preço do pedágio subiu, tu cria um incentivo para que as pessoas tentem transitar nesse trecho por um outro horário que o preço esteja mais barato. Então, tudo ocorre justamente por causa da praxeologia, por causa da ação humana. Agora, só lembrando, a gente está fazendo aqui uma conjectura, na verdade eu estou fazendo uma conjectura aqui, que é meio que ceteris paribus, tá ligado? Porque não tem como tu quantificar a quantidade de variáveis que podem existir. Amanhã, simplesmente, pode ser que meu raciocínio esteja correto e amanhã a gente descubra que a gente não precisa mais de via porque alguém criou um carro voador, sabe? Coisas contingentes. Então, não faz sentido você fazer diversos questionamentos sendo que você não entende o que está pressuposto dentro da sua argumentação. Isso é muito importante. Então, o que eu acredito que faz com que algumas pessoas como o Igor 3K não cheguem e digam, olha, eu sou realmente um libertário, é isso. É só achar que vai ser chateado o tempo inteiro por um monte de gente que vai perguntar como é que são as estradas e ou você não quer responder, ou então você gostaria de responder, mas você não estudou sobre aquilo, você não pesquisou sobre aquilo por algum determinado motivo, sabe? A maioria das pessoas até nem tem tempo, sabe? A gente tá num país que tá tão difícil até de trabalhar, imagina para poder estudar. Eu vou deixar algumas recomendações de livros aqui para vocês que estão no período de transição de um minarquista ou uma pessoa de direita ou uma pessoa de esquerda para o anarcocapitalismo, para o libertarianismo. Eu vou recomendar que vocês leiam primeiramente o Anatomia do Estado. Ele é o livro mais fundamental que vocês vão ler sobre o anarcocapitalismo, sobre o libertarianismo em si, sobre o anti-estatismo. Vocês podem ler A Lei, do Frederico Bastiat, que também é um livro que é muito interessante para você entender como é que a lei é distorcida em prol do Estado. Vocês também podem ler O que Deve Ser Feito, do Hans Hermann Hoppe, embora eu discorde da conclusão dele, no final do livro. A primeira parte é uma construção muito lógica de como é o Estado. Então, eu recomendo até que vocês leiam em seguida o Anatomia do Estado e O que Deve Ser Feito, do Hans Hermann Hoppe. Se você já está no estado um pouco mais avançado, leia o Democracia, cara. O Democracia, para mim, é o melhor livro anarcocapitalista que existe. O melhor livro antidemocracia que existe. Ele tem uma construção lógica tão perfeita, velho. De verdade, eu queria muito continuar com a leitura comentada aqui para vocês, só que não dá porque é um livro que é muito chato, é muito complexo para poder sintetizar tudo isso em um vídeo de 10, 15 minutos. Porque são muitos detalhes que você tem que passar para quem está vendo, senão você não vai conseguir entender realmente o raciocínio lógico do Hoppe. Você também pode começar estudando sobre economia austríaca, você pode ler 10 lições fundamentais de economia austríaca, você pode ler as 6 lições de Ludwig von Mises, você pode ler a mentalidade anticapitalista, tudo isso é muito bom, sabe? Eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam, ativem as notificações também, eu nunca peço, mas aí vocês precisam ativar as notificações, porque eu não estou postando sempre, era para ser todo dia, mas não dá, porque às vezes eu estou com um bloqueio criativo. E é importante também salientar que vocês podem apoiar o canal, vocês podem patrocinar o canal através do meu apoia, que tem o link aí na descrição. Você pode comprar esses livros que eu recomendei através da Amazon. Tem links aí na descrição que vão direcionar vocês para esses livros, tá? E agora sim, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.